Sejam bem-vindos a mais um programa. Meus sinceros agradecimentos e meu abraço a todos vocês que nos assistem e onde quer que chegue esse vídeo, meu muito obrigado. Nós, brasileiros, nós temos uns péssimos, mas temos vários, mas péssimos hábitos. Esses hábitos é difícil a gente substituir quando temos a oportunidade de mudar. E quando nós falamos de mudança, não quer dizer que você tenha que sofrer danos com essa mudança. As mudanças têm que ser bem elaboradas, bem planejadas e temos que alcançar o benefício a todos. Isso não é o que acontece no Brasil, principalmente quando fazemos vista grossa ou permitimos que os outros façam aquilo que nós deveríamos fazer. Por que que as coisas estão descendo, está descendo de ladeira abaixo? Porque nós, brasileiros, nós temos um hábito de deixar as coisas por última hora. Tudo a gente deixa por último. Não, isso aqui depois a gente resolve. A vida tem que ser feita com soluções e não engodando problemas, dando vida a problemas. Problemas a gente resolve como tem que ser resolvido. E a gente tem um péssimo costume de querer tudo na facilidade. Tudo na facilidade. Isso é do modo geral. O que, na verdade, as pessoas têm que buscar os meios de trazer resposta. E essas respostas não é só para você. Essa resposta tem que alcançar todos. Não é o que nós estamos vendo no Brasil. Nós assistimos há pouco tempo uma figura que falou uma frase em que o Brasil hoje é semipresidencialismo. No momento que encontra um grupo no exterior tratando de assuntos de interesse da nação, e uma pessoa vai dizer que o Brasil é semipresidencialismo, se essa pessoa não é um curto de raciocínio, ela foi instruída para falar, para trazer um desconforto. Já basta o desconforto que nós estamos vivendo no Brasil, que é o desconforto jurídico, insegurança jurídica, insegurança essa que traz outros desequilíbrios, que é justamente sobre balança, bolsa. Então essa pessoa vai simplesmente fala e fica o dito pelo não dito, ou não há quem possa responsabilizar essas pessoas. Essas facilidades, essas coisas, esses problemas que surgem, eles devem ser apurados da melhor maneira possível. A nossa Constituição, o artigo 52, responsabiliza o Senado Federal por atos como esse. Caso ocorresse, por exemplo, algum outro político de nível como esse, ao qual encontra-se, não é, mas se encontra, fosse dito essas mesmas palavras, Senado, Comissão Internacional do Comércio, comissões da economia, comissões que tratam sobre assuntos externos, já estavam se manifestando, buscando a responsabilidade dessa pessoa. Eu estou dizendo que não é possível que essas coisas permaneçam. Nós estamos falando de uma sobrevivência, nós estamos falando sobre nação, nós estamos falando sobre questões humanitárias, porque não há possibilidade de manter pessoas nessa lógica de raciocínio dentro do cargo e que possa falar o que bem quer que fale, sem que meça as responsabilidades diante do cargo, porque é muito sério. O Ernesto Araújo, por exemplo, ele saiu da diplomacia porque teve uma questão interna com a senadora Cátia Abreu, que é da Comissão de Relações Exteriores. Nós estamos assistindo uma pessoa falar sobre um assunto que não lhe cabe. Não cabe nenhum meio, nenhum representante da justiça falar sobre política social, falar sobre política de execução, não sobre educação, saúde, não. O papel dessas pessoas é guardiar aquilo que é mais precioso, que é as leis criadas pelo Executivo, ou as leis criadas pelo Legislativo e executadas pelo Executivo.
Cada um tem que estar no seu devido papel, no seu devido lugar, ou isto vira uma bola de neve. Nessa questão da ausência do poder do Senado, de fato o Brasil está passando por essa semi-presidencialismo e uma ação ou juristocracia. Nós estamos vivendo atos de juristocracia. A juristocracia, ela destrói a democracia. É o que estamos vivendo no Brasil. E esse ato de semi-presidencialismo, não estamos vivendo nem presidencialismo, nem comunismo, nem socialismo, nem outro sistema de governo que possa manifestar o teu direito de executar a vontade conforme o atendimento ao povo. Essa é a questão que as pessoas têm que observar. Nós estamos vivendo dentro desse círculo vicioso que tudo pode ser dito, mas não pode ser verdade. Então, meio presidencialismo, meia verdade, meia mentira. Essas coisas parecem não fazer efeito no brasileiro, que é o responsável por manter essa máquina. Uma das situações em que temos que prestar bem atenção é sobre informação. A informação, ela é buscada, ela é trabalhada, ela tem uma fonte. Ela tem, além de ter a fonte, temos que fazer uma pesquisa sobre essas palavras. Não simplesmente ficar da fonte, mas buscar outros meios para justificar se aquela fonte está falando verdade. E nós temos mecanismo de informação que está ali porque as pessoas depositam, não porque esse mecanismo de busca, esse mecanismo de informação, ele vai buscar. Não, ele é um recebedor, ele não é um formador de opinião, ele não é um buscador de informação, ele é um depositário, você deposita nele ali tudo que você acha que é correto. 50% verdade, 50% mentira. Quem quiser, tira dali e busque o resto. Na minha época, a gente gastava solas de sapatos para poder ter as informações corretas. Hoje não. Hoje tem outros mecanismos, mas mecanismo como esse muitas vezes é falha. E falha de maneira desastrosa. Porque no momento em que você coloca que milhares de pessoas leem, acabou. Para você desfazer aquilo ali, é um desastre. Para isso é preciso que tenha a responsabilidade e os amparos. Coisas que nós estamos permitindo que essa facilidade faça-nos informantes daquilo que nem é verdade, nem é mentira, meio barro, nem meio tijolo, e que venhamos ouvir pessoas como essa falar e ficar por isso mesmo, como se isso fosse simplesmente, não, falou porque ele tem a autoridade para falar. Não, nós temos que observar que cada coisa no seu devido lugar e assuntos sobre política pública, política social, essa pasta que cabe, por exemplo, guardiar a Constituição, não sabe como agir. Quem sabe como agir são as pessoas que saíram dessa base, saíram ali do bairro, saíram ali daquela cidadezinha, que eles sabem a região. Então, essas pessoas que sabem como manusear o dinheiro para ser empregado, para ser aplicado naquelas regiões. Aquelas pessoas que estão lá, elas não têm uma formação social, política social, para poder entender o que está passando lá embaixo. A prefeitura sabe, os vereadores sabem, os deputados muitas vezes já não sabem tanto quanto o vereador que vem lá daqueles localzinhos lá que muitos ignoram, mas que precisa ser atendido. E essas facilidades, esse ciclo vicioso que nós estamos vendo hoje, permite que essas pessoas sofram. Permite que medidas, palavras, assuntos, que traz um desastre para essas pessoas, é uma avalanche. Sabe? Quem pode pegar o seu helicóptero e sair sobrevoando sobre a avalanche, tudo bem, mas quem está lá embaixo? A avalanche descendo vai subterrar essas pessoas. E as pessoas que falam, olha, por isso fica. Então é preciso que as pessoas tenham responsabilidade. O Brasil está passando por um momento difícil, que agora esse momento é oculto.
Esse momento é muito complicado. E uma parte da população não sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil. E essas questões, elas tinham que ser claras, objetivas, para que as pessoas pudessem entender o que está acontecendo. E é isso que nós temos que buscar o conhecimento para saber os discursos políticos, as palavras aos quais são ditas como leque para poder trazer aquele chamativo, né? E esse chamativo é bem e o mal ao mesmo tempo, porque ele encobre certas ocasiões que veio à tona, como também chama às luzes da câmera essas figuras, aos holofotes essas figuras, e essas figuras tornam-se achando que encontra-se bem relacionada com o Brasil, que no momento essas pessoas nem sequer põem os pés nas ruas porque não são aceitas. Então nós temos visto que elas falam não porque querem falar, mas falam porque são mandadas falar. E tem forças que obrigam essas pessoas a falarem. E isso nós vamos conversar em um outro momento, que é justamente as ações que as pessoas não estão vendo, mas estão sentindo, e tem um culpado. E que muitas vezes fazemos menção a figuras, a instituições, sem que viemos saber de fato quem são os responsáveis, por nós não sabemos quem são as pessoas que causam essa avalanche, que é o soterramento da sociedade. E nem sabemos quem são os causadores. E eles querem saber quem morreu nessa avalanche? Eles não querem saber disso. Eles não estão preocupados com você. Você tem que ter essa ideia de que eles que têm que se preocupar com o povo, porque é um povo que se une para buscar os seus direitos, esse povo tem medo. Então, esse aterramento criminoso dessas avalanches, dessas palavras, isso tem que haver uma responsabilidade. A única ferramenta que põe toda essa confusão, esse círculo vicioso que nós estamos vivendo hoje, é a nossa Constituição. Sem ela, lamentamos que, se essa Constituição for impedida de ser praticada, o restante fica facílimo. Dentro da facilidade para poder pôr em prática as ideias, as práticas, aquilo que eles desejam. E provavelmente daqui a uns 2, 3 anos fazer uma reformulação da nossa Constituição, provavelmente do jeito que eles querem, e o povo não vai ter como opinar. Então, é muito sério a questão que estão vivendo, e é preciso que as pessoas tomem conhecimento. Esse conhecimento não está simplesmente nos alcances fáceis, por exemplo, da comunicação, das mídias, e como eu gosto de sempre falar, o nome não está saindo da Globo, da Estadão, do Isto É, da Veja, não. E nem tampouco está saindo de algum aplicativo que ali informa. Não, ali ele não busca informação, ele recebe a informação de você, de mim, de tantos outros brasileiros, que muitas vezes, e até mesmo de pessoas que são inimigas do Brasil, que postam ali, sabendo que muita gente vai ler e vai ter, despertar um pouquinho do seu raciocínio, sua vontade de querer praticar aquilo que está bem oculto. Um abraço a todos e até mais.